Pessoal, então eu tenho aqui uma aplicação que já foi configurada com uma aplicação Rails que já foi configurada com o Device, né? Onde eu posso fazer um login e um sign up, né? Por exemplo, criar um novo usuário de teste aqui, com um e-mail e uma senha, certo? E eu tenho um usuário logado, né, que eu posso deslogar e agora simplesmente fazer um login com esse novo usuário. Então, essa é a configuração básica do Device numa aplicação Rails. Mas digamos agora que eu queira coletar mais alguns dados do meu usuário durante o sign-up. Ao invés de ter somente o e-mail e o password, digamos que eu queira também saber o nome, o endereço e o telefone desse usuário, tá? Então eu vou mostrar duas maneiras de fazer isso. Uma, a maneira padrão do Device, que é colocando esses campos direto na tela de sign-up, e depois eu vou mostrar uma segunda maneira, que eu acho um pouco mais elegante, que é colocando esses campos num form separado, tá? Então, antes de mais nada, para a gente conseguir coletar essas informações, a gente vai precisar criar esses novos campos no nosso banco de dados. Então eu vou aqui dar um stop na nossa aplicação, vou gerar uma migração para adicionar, né, esses novos campos no model de user, que é o model que o Device está utilizando. Então vou adicionar, por exemplo, aqui name, address e phone. Como todos eles vão ser string, tá? Então não preciso colocar mais nada, só isso daqui. E vou rodar a migration. Ok, e agora eu tenho então esses três novos campos no model de user, tá? Vamos colocar aqui no nosso model de user que esses três campos eles são obrigatórios, né? Vou colocar um validate aqui. Com presence true, assim isso obriga no momento em que a gente criar um usuário, vai ser obrigado também a preencher o nome, o endereço e o telefone, certo? Muito bem. Então, o que eu posso fazer agora é, na minha view, né, do Device, nessa view aqui do sign-up, né, eu posso adicionar esses três novos campos. Então vamos lá. Essa view do Device, ela está aqui em Views Device, Registrations New, certo? Então vou adicionar, né, esses três novos campos. f.input, né? Name, address e phone, certo? Então aqui agora eu tenho esses três campos, né, que são obrigatórios graças à validation, certo? Isso daqui ainda não está funcionando. Se eu tentar criar um novo usuário, né, vamos criar um teste 2 aqui, colocando um password, né? Mesmo que eu coloque um nome aqui, um endereço e um phone,
né? Ao tentar fazer o sign-up, ele fala que o nome, o endereço e o fone não podem ficar em brancos, porque na realidade, apesar de eu ter colocado aqui os campos aqui, eu preciso liberar isso no Strong Parameters do device, tá? Então isso é uma configuração do device para segurança. Então eu tenho que fazer isso no Application Controller, certo? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um método configure permitted parameters e esse método eu vou chamar ele sempre que tiver um controller do device, tá? Então esse if aqui vai me garantir que sempre que for um controller do device, esse método seja chamado. E aqui sim, eu vou então liberar no device os parâmetros que eu preciso. Então vou liberar só para o sign-up, né? Que é o que me interessa. As seguintes chaves: name, address e phone. Deixa eu ver se isso funcionou. Então agora eu vou testar novamente a criação de um usuário, né? Passando name, endereço e fone, e o usuário foi criado. Vamos abrir o console do Rails, fazer aqui um Rails console, né? E vamos ver esse usuário. Então está aqui o usuário com o name, o address e o fone. Então essa é a maneira mais simples de se adicionar novos campos aí para um login de usuário, tá? O problema que eu não gosto muito dessa abordagem é que isso, do ponto de vista de experiência do usuário, acaba ficando um pouco ruim, porque o usuário ele acaba tendo que preencher muita coisa direto na primeira tela de login, certo? Então a minha sugestão para a gente melhorar a user experience, né, a experiência do usuário, é dividir esse sign-up em duas etapas. Então na primeira etapa ele continua preenchendo somente o e-mail, o password e a confirmação do password, né? Isso ele já se cadastra e, feito isso, aí sim ele vai para uma nova tela onde ele tem que preencher o nome, o endereço e o telefone, certo? Então vamos fazer isso. Eu vou então remover esses campos que a gente colocou aqui, né? Vamos voltar ao que estava antes, tá? E para isso funcionar, né? Como eu disse, eu vou criar então um novo controller que eu vou chamar de Profiles, certo? Então, o meu controller de Profiles vai ser responsável por gerenciar a criação desses três campos. Mesmo sendo um controller de Profiles, ele ainda vai ser responsável por editar
no model de user, tá? Eu não vou criar um novo model profiles. Profiles vai ser só o controller responsável por editar esses campos extras no model de user, tá? Então já vou colocar aqui também que ele vai ter uma action de new, né? Vai ter uma action de create também, mas a action de create não possui view. Eu só vou colocar a action de new aqui para ele já gerar a view de new. Muito bem. Então, agora que eu criei o meu Profiles Controller, eu vou no meu arquivo de rotas, né? E vou apagar essa rota que ele criou automaticamente aqui. E vou criar um Resources para o meu Profiles, né? Que só vai ter as actions de New e Create. Então agora no meu Profiles Controller, né, eu vou ter as actions de New e de Create. E eu vou ter a view aqui então de Profiles New, né, que é onde vai estar o novo form que vai pedir os campos extras de name, address e phone. Então eu vou criar aqui, né, eu estou usando o Simple Form, vou criar um novo form, Simple Form for, e eu preciso de um objeto, né, que eu vou criar aqui um objeto profile. Então quem vai ser responsável por me trazer esse objeto profile tem que ser o Profiles Controller. E o que seria esse objeto profile, né? Ele vai representar o current user, tá? Mas a gente aqui vai ter um problema, certo? Vamos dar uma olhada como está o nosso model de user. O nosso model de user pede que o name, o address e o phone sejam validados, né, com presence true. Isso significa que, ao criar o meu model, eu já tenho que falar qual que é o name, o address e o phone. Isso significa que, logo no sign-up, eu já tinha que informar isso como eu tinha feito anteriormente, que não vai mais ser o caso. Agora, eu só vou adicionar o name, o address e o phone depois que o usuário já tiver sido criado. Então, eu quero que o name, o address e o phone só sejam presence true no update. Para isso, então, eu vou colocar on update. Isso faz com que a validação não ocorra no create. Ou seja, quando fizer o sign up, né, nessa tela aqui, que vai criar um novo user, ele não vai exigir o name, o address e o phone. Só vai exigir o e-mail e o password, que é o default do device. Mas, a partir do momento que eu tentar editar um usuário, aí sim ele vai obrigar a ter um name, um address e um phone, graças ao presence true no update. Bom, se eu tentar aqui no meu Profiles Controller falar que o meu profile é um current user, né? Ou seja, o usuário que acabou de ser criado, esse usuário vai ter o name, o address e o phone inválidos, né? Porque eles vão estar vazios. Então, se eu fizer desse jeito, quer ver, vamos terminar aqui. Eu preciso só passar aqui no meu form, né? No meu form, qual que é a URL de volta, né? Então vai ser, a URL vai ser o profiles path, né? Com método de post. Então isso daqui vai, eu já consigo criar
o meu form por aqui com aqueles 3 campos, né? Aqueles 3 inputs de name, address e phone. E óbvio, um submit, né? Vamos aproveitar que a gente tem o device aqui, colocar algumas classes para melhorar um pouco o layout. Bom, vamos ver como ficou esse form. Então, se eu der um Rails routes -g profiles para ver todas as rotas de profiles, nenhuma rota de profile aqui. Vamos ver o nosso arquivo de rotas. Resources profiles. Only. New e create. O nosso resources aqui tem um pequeno erro, né? Tem que ser %i aqui para ficar um array de symbols. Aí vai ficar as nossas rotas de profiles. Então a rota para criar um novo profile é /profiles /new. Então esse é o nosso form, né? Onde a gente vai colocar nome, o endereço e o telefone. Óbvio que aqui ainda não vai fazer nada porque não foi criado o método create. Vou criar ele agora. Então vou vir aqui no meu profiles controller, né? E vou falar que o meu create ele vai receber um @profile, que é um current user, né? E o se profile.update baseado no user params, né? O que é esse user params? Vou criar ele aqui. É o strong params. Então permite name, address e phone. Então se ele conseguir fazer o update, vai dar um redirect para o root path, né, para home. Caso contrário, vai dar um render novamente na minha action de new. Então, se eu não preencher algum campo aqui, ele tem que falar que tá blank, né, tá vazio. Se eu preencher tudo, lá tem que ir para new. Então, o nosso form está funcionando, mas ainda está faltando o principal, que é o seguinte: quando eu criar um novo usuário, aqui no sign up, eu quero colocar um e-mail, vamos criar um teste 4 aqui, e eu quero que quando der o sign up, ao invés dele voltar para home, ele vá para aquele meu form de new profile e fique naquele form até que o usuário complete os 3 campos, tá? Então, para fazer isso daí,
agora eu vou criar o seguinte. Aqui no meu Applications Controller, deixa eu retirar o que eu tinha feito anteriormente para o device. E eu vou criar um novo método aqui. Eu vou chamar ele de dispatch user, que ele vai ser responsável por ver da onde que o usuário, né, da onde que o usuário está vindo, né, de qual forma que o usuário está vindo e em que situação que ele está. Por exemplo, se ele já preencheu o name, o phone e o address. Se ele não preencheu, então esse dispatch user vai redirecionar ele para o meu form de new profile. Caso contrário, ele continua para o caminho que ele estava fazendo anteriormente. Vou colocar um before action aqui para o dispatch user. Tá? E o meu dispatch user, ele só faz sentido se existir um current user, ou seja, se ele estiver logado, e também se o request for do tipo GET, ou seja, se for um post, um patch, um delete, então o dispatch user não tem nada o que ele fazer, tá? Então, eu vou falar que essa minha variável patch aqui vai ser aqui o meu new profile, né, a rota de new profile, path, se o quê? Né? Ela vai ser a new profile path, exceto se o usuário já tiver preenchido aqueles 3 campos, ou seja, exceto se o current user for valid, né? Porque se eu pegar aqui, ó, vamos entrar no Rails Console novamente. Vamos pegar o último usuário que eu criei, certo? Ele não tem nem o name, nem o address, nem o phone preenchido, né? Vamos fazer aqui user igual a last user. Esse user, ele não é válido, certo? Ele não é válido. Por quê? Porque voltando aqui para o nosso model de user, né? O nosso validates fala que no update esses 3 campos têm que estar preenchidos. Como ele já foi criado, agora tem que ser o update, certo? Então, por isso que ele não é válido. Portanto, né, esse path vai ser igual a new profile path, exceto se já tiver aqueles 3 campos preenchidos. E eu vou dar um redirect to para o meu path, exceto se, né? Exceto se esse path for new, ou seja, ele não passou aqui, né, o current user estava válido, ou então, se o path for o mesmo request path. Por quê? Porque pode ser justamente que o request path, né, que é o form onde ele está, seja o new profile path. Então eu não posso dar um redirect, senão ele entrar num loop infinito, certo? Recapitulando, o que está acontecendo aqui? Toda vez que um novo controller for executado, né, uma nova action de um controller for executado, esse método dispatch user vai ser chamado. Se tiver um usuário logado e for uma requisição do tipo GET, né, eu vou verificar se o meu current user é válido. Se ele não for válido, eu vou redirecionar ele para o new profiles path, que é o meu form onde ele preenche o nome, o endereço e o telefone. Vamos ver se está funcionando? Deixa eu deslogar aqui. Pronto. Então vamos começar
uma simulação. Então, eu vou fazer um sign-up, teste5, @teste.com. E olha lá, ele caiu exatamente aqui no meu profiles.new. Porém tem um problema, né? Ele já caiu aqui no profiles.new falando que o name e o address não pode ser blank. Tá correto, mas não era exatamente isso que eu esperava. Eu esperava que esse name can't be blank, address can't be blank, phone can't be blank só aparecesse depois que ele tentasse fazer o primeiro submit. Por que que isso está acontecendo? Olhando aqui no nosso Profiles Controller, né, na nossa action de new, o profile é o current user, que a gente já sabe que ele não é valid. Né? Ele não é valid. E como ele não é valid, por isso que esses campos aqui já estão vindo marcado como inválido. Então, para a gente resolver isso, a gente não precisa, aqui no new do current user, a gente pode pegar simplesmente um usuário novo que já vai resolver esse problema, né, para a gente. Ele não vai vir mais preenchido. Deixa eu dar um logout, vamos começar um novo processo de sign-up aqui. Testar vamos com o teste 6 agora. E olha lá, ele não veio preenchido, né? Só quando eu der um sign-up é que ele vai mostrar. E aí eu posso ir preenchendo aqui. Se eu tentar aqui só o último não ficou. E no complete ele vai, tá? Então, agora ficou muito mais interessante, né? Vamos dar um logout aqui, ó. Quando eu dou um login, né? Se eu fizer o teste6 @teste.com, ele já vai direto, porque já está tudo preenchido. Se eu pegar aquele que eu não terminei de preencher, acho que era o teste 5, ele cai aqui para preencher. Mesmo que o usuário deslogue e logue novamente, né, ele sempre vai cair aqui nessa tela para que o usuário preencha novamente, né? Então, assim, enquanto o usuário não terminar o cadastro dele, né, é interessante você colocar, por exemplo, aqui, você pode colocar um aviso, né? Isso daqui é uma margem do Bootstrap, só para ficar bonitinho. Né? Então aí o usuário sabe que, mesmo tendo completado aquele passo, só precisa de mais algumas informações aqui para ele poder terminar o cadastro, tá? Então ficou um login muito mais interessante. E você também pode, só para finalizar aqui, e você também pode aproveitar esse método do dispatch user, por exemplo, para criar uma página para o usuário que tiver logado, né? Digamos que você queira ter essa página aqui, essa pages home, para o usuário não logado, né? Essa página aqui para o usuário não logado, mas quando ele se loga, você quer que ele caia numa outra página, por exemplo, um dashboard de usuário, certo? Vamos criar aqui um novo Rails Generate Controller Dashboards
só com index, né? Então vamos criar aqui no nas minhas rotas um resource dashboards only index. Então aqui eu quero somente o usuário logado né? Então vamos ver aqui. Então tem a minha rota dashboards que vai para o index, está correto. E eu posso fazer o seguinte. Aqui no meu dispatch users, né, eu posso falar que o meu path agora vai ser igual ao dashboards path, certo? Sempre que o request.path for igual ao root path, tá? Então assim, já vai ter um usuário logado aqui, graças a esse current user, e se a aplicação mandar para o root path, ao invés de ir, né, para esse root path, que é do que vai ser agora chamado vai ser considerado do usuário não logado, ele vai ir, o root path vai ser o dashboards path, que vai ser um root path para o usuário logado. Tá? Então aqui ele está... Opa, vamos restartar aqui nossa aplicação. Então aqui ele está não logado. Se eu logar, ele vai sempre para essa página logada. Ok? Essa é a minha dica para você colocar vários campos extras usando o device, tá? Separando eles, então, em mais de um passo, não colocando todos no sign-up, né? Colocando eles em duas etapas, deixando a primeira etapa bem simples, só e-mail e password para não assustar o usuário logo de cara, né? Só na segunda etapa você pede mais informações para o usuário. E no final você redireciona ele para a página logada. Ok, pessoal, espero que tenham gostado dessa dica e até a próxima.